Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós vamos considerar algumas partes da nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Iremos fazer joias espirituais, faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Então vamos para o nosso vídeo. Vamos fazer a leitura do texto e depois obter a resposta. Então, o livro do 2 dos Reis 13, 20 e 21 diz assim: Depois disso, Eliseu morreu e foi enterrado. Havia bandos de saqueadores moabitas que costumavam vir ao país no começo do ano. E aconteceu que algumas pessoas estavam enterrando um homem quando viram um bando de saqueadores. Então jogaram rapidamente o homem na sepultura de Eliseu e saíram correndo. Quando o corpo do homem tocou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver e ficou de pé. Então a pergunta: será que esse milagre apoia a adoração de objetos religiosos considerados sagrados? Então a sentinela nos dá a resposta, né? Não, não apoia. A Bíblia não diz que os ossos de Eliseu tenham sido alguma vez adorados. Foi o poder de Deus que tomou possível esse milagre, assim como ocorreu em todos os milagres que Eliseu realizou quando estava vivo. A segunda pergunta da nossa apostila: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora vamos selecionar alguns textos, e obter as respostas. Então o primeiro texto que nós podemos destacar é o capítulo 13, o versículo 19, que diz assim: Em vista disso, o homem do verdadeiro Deus ficou indignado com ele e disse: O Senhor devia ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então o Senhor golpeará a Síria até acabar com ela. Mas agora o Senhor golpeará a Síria apenas 3 vezes. Se Joás tivesse atirado flechas 5 ou 6 vezes, ele teria destruído o seu inimigo por completo. Mas ele não se esforçou de coração, por isso não teve sucesso. Então, lição para nós: o nosso zelo no serviço prestado a Jeová vai determinar o quanto nós seremos abençoados. Se fizermos com zelo e de coração, podemos estar certos que seremos abençoados de acordo com o nosso zelo. Vamos destacar ainda mais um versículo no capítulo 13. Vamos fazer a leitura do versículo 23, que diz assim: No entanto, Jeová lhe mostrou favor e misericórdia, e teve consideração com eles por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não quis destruí-los, nem os expulsou da sua presença até hoje. Então Jeová, ele mais uma vez, por respeitar o seu pacto, ele teve consideração e mostrou favor e misericórdia. Então a lição para nós: Jeová hoje, ele dá chance para que seus servos se arrependam de seus erros, de seus pecados e deem meia volta, pois ele tem uma promessa para nossas vidas. Então, todos nós devemos aproveitar essa oportunidade, esse pacto que ele fez conosco, para que assim possamos continuar fazendo a vontade de Jeová devido à sua grande misericórdia. Vamos dar uma adiantada, vamos lá para o capítulo 14 agora, e vamos fazer a leitura do versículo 6, 14, 6, que diz assim: Mas não matou os filhos dos assassinos, pois agiu conforme diz o mandamento de Jeová escrito no livro da lei de Moisés. Os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, e os filhos não devem ser mortos por causa dos pais.
cada um deve ser morto por causa do seu próprio pecado. Então, levando em consideração ao mandamento dado por Deus a Moisés, Amazias não matou os filhos dos assassinos. Então, a lição para nós como pais, lutamos tanto, para criar nossos filhos e educá-los na verdade, mas infelizmente alguns acabam se desviando. Então, se isso acontecer com você, não fique se martirizando, talvez se sentindo culpado pela atitude, pela falta de respeito para com Jeová, mas lembre-se que cada um é responsável por suas ações. Então, se o seu filho se desviar, deixar de fazer a vontade de Jeová, então fique tranquilo. Saiba que você fez a sua parte e cada um responderá pelos seus atos. Vamos considerar agora o capítulo 15 e eu gostaria de destacar 2 lições importantes para nós. Lá no capítulo 15 a gente vai fazer a leitura do 1 ao 6. Então, leitura do 1 ao 6 que diz assim: No 27º ano de Jeroboão, o rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Ele tinha 16 anos de idade quando tornou-se rei e reinou por 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Amazias, seu pai, tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Jeová fez com que o rei fosse atingido por lepra, e ele continuou leproso até o dia da sua morte. Ele permaneceu numa casa separada, enquanto Jotão, filho do rei, ficou encarregado da casa julgando o povo de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história de Azarias, tudo o que ele fez não estão escritos no livro da história da época do rei de Judá? Por que eu li esses 6 versículos, irmãos? Porque eu gostaria de destacar 2 lições importantes para nós. Eu achei muito interessante o seguinte: percebo que no início fala que esse rei, ele fez o que era certo aos olhos de Jeová. E no versículo 5, fala que Jeová o atingiu com lepra, e ele ficou leproso até o resto da sua vida. Talvez você possa se perguntar assim, mas por quê? Por quê? Por que Jeová fez isso? Se ele era um rei que fazia o que era certo aos olhos de Jeová. Talvez alguns irmãos peguem esse ponto e achem talvez assim, mas Jeová foi injusto, por algum motivo. Será que realmente tinha necessidade disso? Infelizmente, existem irmãos que pensam assim. Mas por que isso acontece? Porque às vezes a gente não pesquisa a palavra de Deus para entender o porquê isso aconteceu. Vocês se lembram do rei Uzias? Aquele que, por se achar orgulhoso, ele entrou, lá no templo e quis oferecer sacrifício e foi tomado por lepra? É exatamente esse mesmo rei. Simplesmente há uma mudança de nome. Então, se você for lá no livro de 2 Crônicas, você consegue ver também esse relato. Então, agora a gente tem a explicação por que esse rei ele foi atingido por lepra. Porque ele foi orgulhoso. Ele tentou fazer uma coisa que não estava ao seu alcance. E ele não poderia fazer isso, somente os sacerdotes. Então, aqui a gente consegue tirar 2 lições valiosíssimas. A primeira coisa: quando nós não soubermos de todo o assunto envolvido, não importa qual seja, que é na área espiritual, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, não importa qual seja. Se você não sabe de todos os detalhes, não julgue como certo ou errado. Tente buscar as informações corretas para que assim você possa ter um julgamento certo, um julgamento final daquilo que você está vendo, ouvindo ou lendo. Então, aprendemos que esse rei é o mesmo rei Uzias. Então, por isso que ele foi tomado por lepra. E outro ponto,
Embora ele era um rei que fazia a vontade de Jeová, em determinado momento ele se sentiu orgulhoso, acima do bem e do mal, e achou que ele poderia fazer qualquer coisa que não seria punido por Jeová. Também conseguimos tirar uma lição disso. Talvez existe pessoas dentro da organização de Jeová que talvez comece a ter, entre aspas, destaque, talvez por fazer um bom discurso, fazer parte de assembleia, congresso, talvez ser um viajante, betelita, e comece a se sentir extremamente orgulhoso acima do bem e do mal, pode fazer qualquer coisa que não vou ser atingido. Tenha certeza que talvez esses tipos de pessoas não serão atingidos, talvez por irmãos da congregação. Mas Jeová ele é justo. Uma hora a consequência vai vir. Então não devemos ser orgulhosos, independente do que façamos de bom ou de bem para Jeová. Porque tudo que nós fazemos é pela misericórdia de Deus e é por meio do Espírito Santo. Então, se você tem algum dom, algum tipo de dom espiritual, louve a Jeová, glorifique a Jeová e não deixe o orgulho tomar conta de você, pois também podemos ser atingidos, não por lepra, literal, mas alguma consequência negativa em nossa vida podemos ter também. Então vamos lá, vamos iniciar fazendo a primeira conversa. Use o assunto da primeira conversa que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Depois, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre. E no final, iremos fazer a análise da lição 1. Então a primeira conversa, ela fica assim. Então o publicador se chama Carlos e o morador João. Então Carlos inicia. Bom dia, vizinho, tudo bem? Então João diz, tudo bem. Carlos continua. A violência e o assalto estão tão grandes em nosso bairro que precisamos fazer exatamente isso. Colocar câmeras, grades. Então João diz, infelizmente hoje tem que ser assim. E às vezes nem assim estamos seguros. Carlos diz, verdade. Eu me chamo Carlos. Como você se chama? Então, o morador que é João se chama João. Carlos diz, com base no que estamos conversando, você acha que um dia a violência e a guerra irá acabar? O João diz, olha, Carlos, esse é o nosso desejo, mas a guerra existe já há muito tempo, acho difícil ter fim. Carlos diz, entendo. Isso, infelizmente, é uma realidade. Mas veja o que a palavra de Deus diz sobre isso no Salmo 37, 10 e 11. Eu vou ler para você. Então, após a leitura do texto, você diz assim. Notou, João? Deus diz que toda maldade vai acabar. E acabando com as pessoas más, a guerra e a violência também acabará. Não é bom saber disso? Então, João diz, com certeza. Tomara que aconteça. E Carlos continua. Sim, isso irá acontecer. E para você ter certeza disso, na próxima visita que eu lhe fizer, eu vou lhe responder a pergunta: que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Até lá, eu vou deixar com você essa brochura. Seja feliz para sempre. Então aí você finaliza a sua primeira conversa. Então, a lição 1 ela diz assim, na nossa brochura, comece bem. Então, o que você tem que fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas. Deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante para elas. Então, como pode atingir esse ponto? Então, deixe as pessoas interessadas, deixe claro o assunto e mostre por que o assunto é importante. Então, na primeira, que é deixa as pessoas interessadas, diz assim, faça uma pergunta, use uma história do dia a dia, fale sobre uma notícia, sobre a previsão do tempo e assim por diante. Então, na verdade, podemos dizer que Carlos iniciou bem, porque ele falou sobre um assunto que envolve a localidade dele, na verdade envolve todo mundo hoje,
que é a violência e o assalto. E as pessoas, com o intuito de se proteger, elas colocam câmeras, grades muito altas. Então isso chamou a atenção do morador para o assunto que ia decorrer. E depois ele deixou claro qual é o assunto por falar sobre ele e ainda lendo um texto da Bíblia. E ao fazer isso, ele adaptou muito bem o último ponto, que é mostrar porque o assunto é importante. Então o texto mostrou como vai ajudá-lo no futuro. Então o último ponto diz assim, fale sobre algo que vai ajudar a pessoa no dia a dia. Elas precisam ver como o assunto pode ser útil para ela. E na ideia final diz exatamente isso, lá na parte de pregação. Diz assim, para descobrir o assunto que a pessoa gosta de falar, perceba e observe como é o lugar em que ela mora. Então percebemos que Carlos ele foi observador. E por ele ter feito dessa maneira, podemos dizer que ele saiu muito bem na sua parte. E você se preparando igualmente, tenha certeza também que você sairá muito bem. Vamos dar continuidade então na nossa parte Faça o Melhor no Ministério e agora vamos fazer a revisita. Então a revisita demonstre como é um estudo bíblico usando a lição 1 da brochura Seja Feliz para Sempre. E depois vamos fazer a análise do ponto número 20 da nossa brochura, que é Faça uma boa conclusão. Então a revisita ela inicia assim. Então Carlos diz: vou mostrar para você na brochura porque você pode ter esperança. E aqui na lição 1 vai te mostrar a base dessa esperança. Veja só que tema interessante. Como a Bíblia pode ajudar você. Essa consideração é feita à base de perguntas e respostas, e os textos comprovam o que está escrito. Por exemplo, veja o ponto 1. Vou fazer a leitura e depois a pergunta, tá bom? Então aí você faz a leitura do parágrafo ou não e depois faz a pergunta. Após a resposta, do morador, você continua assim. São perguntas realmente muito importantes para a nossa vida. E dentre essas está a da conversa que tivemos. Por que existe tanta guerra? O ponto 2 diz assim. Então, você faz a leitura ou não. E depois faz a pergunta. O morador responde e depois você diz assim. Muito bem. E 2 Timóteo 3,16, ali diz que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada por ele e proveitosa. Por isso, podemos ter total confiança nela. Mais abaixo, no ponto 4, traz uma pergunta interessante. Antes da pergunta, vamos fazer a leitura do texto ali citado, Mateus 7,7. Você pode fazer a leitura, por favor? Então, o morador faz a leitura. Após a leitura, você diz... Então, Deus nos incentiva a fazer o quê? Então, João diz... Bem, ali diz que é para a gente ter entusiasmo, persistir, pedir continuamente a Deus. Então, Carlos diz... E isso aí. Somente assim vamos obter as respostas. Aí surge uma pergunta. Que perguntas você gostaria que a Bíblia respondesse? Então, João diz, olha, são muitas. Por exemplo, por que morremos? Por que tem tanta violência? Será que existe vida após a morte? Então, Carlos continua. Realmente são perguntas bem interessantes. Mas a Bíblia responde a todas elas. Pois Jeová, ele é todo poderoso. Ele quer fazer isso. Veja só o outro ponto. Então, aqui a gente finaliza a nossa revisita. É claro que você pode finalizar de uma maneira diferente ou dar continuidade, certo? Então vamos fazer agora a análise da lição 20. Faça uma boa conclusão. Então o que você deve fazer? Relembre as ideias principais e incentive as pessoas a colocar em prática o que aprenderam. Então os 3 pontos aqui necessários
faça uma conclusão de acordo com o tema, dê um incentivo e faça uma conclusão simples e breve. Então, no primeiro ponto diz assim, relembre os pontos principais e o tema da apresentação. Vocês perceberam que após a leitura do ponto 1 e a leitura do ponto 2, toda vez no final da resposta do morador, Carlos, ele fazia uma observação? Então, na verdade, aqui ele estava relembrando os pontos principais. E no último ponto, que é faça uma conclusão simples e breve, foi exatamente isso que Carlos fez. Após a última resposta de João, Carlos diz, são perguntas realmente interessantes. A Bíblia responde todas elas, porque Jeová é poderoso e ele quer fazer isso. Então, na verdade, ele mostrou, nesse resumo final, aquilo que ele veio destacando em todo o seu estudo. Que a palavra de Deus ela é proveitosa para nos ensinar e que Jeová ele sempre cumpre o que promete. Então podemos dizer que Carlos ele foi muito bem nesse ponto também. Vamos dar continuidade à nossa parte, faça seu melhor no ministério, e agora nós teremos o discurso, que tem o tema Uma obra que reanima, está baseada no Ministério do Reino de 2003. Então vamos ver como é que fica esse discurso. Você já teve a sensação de ter ganho o dia depois da pregação? Muitos irmãos dizem assim: o sol estava queimando, mas foi maravilhoso. Ou estava com desânimo de vir ao campo, mas agora me sinto revigorada. Você e eu, com certeza, já ouvimos alguém dizer, ou nós mesmos já falamos isso. Mas por que isso acontece? Veja a resposta no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E veja só o que a palavra de Deus diz. Então o texto diz assim: a pessoa generosa prosperará, e quem reanima outros será ele mesmo reanimado. Notaram? Quando nós nos colocamos à disposição para reanimar outros, automaticamente somos reanimados, pois a palavra de Deus tem esse poder. Muitas pessoas acham que seguir a Cristo, ser um discípulo cristão, pregar e fazer discípulos é cansativo. Mas veja o que o próprio Jesus disse em Mateus 11, 29. Diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos. Perceberam? Então, quando evangelizamos seguindo os passos de Cristo, a nossa alma é revigorada e nos sentimos reanimados. O próprio Jesus disse que para ele o seu alimento era fazer a vontade de Jeová. Nós, como seus seguidores, devemos ter o mesmo pensamento. E muitos cristãos hoje ficam revigorados com esse alimento que é fazer a vontade de Jeová. Veja o que alguns irmãos disseram. Uma irmã disse: o ministério é reanimador, porque dá à minha vida orientação e objetivo. Problemas pessoais e o estresse do dia a dia tornam-se secundários quando participo no serviço de campo. Outra irmã disse: o ministério faz com que Jeová diariamente seja real para mim e me dá paz e certa medida de felicidade íntima que não se consegue de outro modo. Esse sentimento, na verdade, é de todos que buscam ser zelosos no ministério. Mas todo o zelo que nós, como cristãos, demonstramos não deve ser para agradar a homens, mas a Deus, como mostra Colossenses 3:23. Que esse seja o nosso objetivo, de servir a Deus, um Deus que valoriza o que fazemos e que nunca vai se esquecer da nossa obra e do nosso amor.
Então, meus queridos e amados irmãos, se esforce para dar o seu melhor e tenha certeza que você terá a sua recompensa garantida, tanto agora e ainda mais no futuro. Então, vamos fazer agora a análise da lição número 11. Fale de modo animado. Então, o que você deve fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, aqui tem 3 pontos importantes a ser seguido. Empolgue-se com o assunto, pense no seu público e dê vida à sua apresentação. Então, o fator aqui determinante para que você possa atingir esse ponto é falar com entusiasmo. Então, dê vida à sua apresentação, a importância da mensagem que você está levando, se expresse com suas próprias palavras, faça gestos, não gestos repetitivos, que às vezes vai chamar a atenção para um ponto negativo da nossa parte. Mas faça gestos que tenham a ver com o que você está falando. Então, se você agir dessa maneira, tenha certeza também que você fará um bom discurso. Vamos juntos agora considerar a lição 30. As pessoas que você ama podem voltar a viver. Então, vamos fazer a leitura inicial de introdução. A morte traz muita dor e sofrimento. É por isso que a Bíblia chama a morte de inimigo. Na lição 27, você aprendeu que Jeová vai derrotar esse inimigo. Mas o que vai acontecer com as pessoas que já morreram? Nesta lição, você vai aprender sobre mais uma promessa emocionante de Jeová. Ele vai ressuscitar bilhões de pessoas para viverem para sempre. Será que isso vai acontecer mesmo? Elas vão ser ressuscitadas para viver onde? No céu ou na terra? Então, primeiro ponto com a leitura. Jeová quer muito trazer de volta à vida aqueles que morreram. Um homem fiel chamado Jó tinha certeza que Deus não ia se esquecer dele quando ele morresse. Ele disse a Deus: Tu chamarás e eu te responderei, lá da sepultura. Então a pergunta: o que Jeová quer fazer pelos nossos parentes e amigos que já morreram? A resposta: Jeová, ele quer trazer de volta todos que já morreram. Assim como mostra lá no seu fiel Jó. Tu chamarás e eu te responderei. Então Jeová teria saudade desse servo e traria ele de volta. Leitura do 2. Quando Jesus esteve na terra, Deus deu a ele poder para ressuscitar as pessoas. Por exemplo, Jesus ressuscitou uma menina de 12 anos de idade e o filho de uma viúva. Ele também ressuscitou seu amigo Lázaro, apesar de Lázaro já estar morto e enterrado por 4 dias. Jesus o trouxe de volta à vida. Jesus orou a Deus e disse: Lázaro, venha para fora. E o homem que estava morto saiu. Lázaro estava vivo. Imagine como os amigos e a família de Lázaro devem ter ficado felizes. Pergunta do 2. Como sabemos que os mortos podem ser ressuscitados? Então a resposta: pois quando Jesus esteve na terra, ele mostrou que isso é possível. Ele ressuscitou uma menina de 12 anos, o filho de uma viúva e seu amigo Lázaro, mostrando a capacidade que ele tem de fazer isso mundialmente. Leitura do ponto 3. A Bíblia promete: haverá uma ressurreição. As pessoas que Jesus ressuscitou no passado não foram para o céu. Elas ficaram felizes de voltar a viver aqui na terra. Da mesma forma, em breve, Jesus vai ressuscitar bilhões de pessoas para viver para sempre no paraíso na terra. Ele disse que todos os que estão nos túmulos memoriais serão ressuscitados. Isso significa que todos os que estão na memória de Deus voltarão a viver, mesmo aqueles que ninguém mais lembra que existiram. Pergunta do 3. Que esperança existe para seus amigos e parentes que morreram? Resposta:
A Bíblia promete que haverá uma ressurreição. Então muitos terão a oportunidade de ser ressuscitados, mesmo aqueles que já morreram há bastante tempo. Aprenda mais. Veja na Bíblia provas de que os mortos podem ser ressuscitados e que isso vai acontecer. Veja também como a ressurreição pode dar a você consolo e esperança. Ponto 4. Jesus provou que pode ressuscitar os mortos. Aprenda mais sobre o que Jesus fez por seu amigo Lázaro. Então vamos fazer a leitura de João 11:14, do 38 ao 44, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então João 11:14 diz assim: Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Agora do 38 a 44. Assim, de novo, profundamente comovido, Jesus foi ao túmulo. Na realidade, era uma caverna e havia uma pedra encostada nela. Jesus disse: Retirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse-lhe: Senhor, ele já deve estar cheirando, porque já faz 4 dias. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você acreditasse, veria a glória de Deus? Portanto, retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acredite que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados, com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus lhes disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então a primeira pergunta: como sabemos que Lázaro estava morto de verdade? Então a resposta, lá em João 11:14, ali Jesus diz para seus discípulos: Lázaro morreu. E no versículo 39, Marta diz para Jesus que Lázaro já estava morto 4 dias e que provavelmente já estava cheirando mal. Então isso prova que Lázaro realmente estava morto. A segunda pergunta: Jesus ressuscitou Lázaro para viver de novo aqui na terra. Se Lázaro tivesse ido para o céu, acha que Jesus teria feito isso? Então a resposta: Jesus com certeza não teria ressuscitado Lázaro, pois se ele já tivesse ido para o céu, ele estava num bom lugar, junto com Deus. Mas como Lázaro não tinha ido para o céu, simplesmente estava morto, Jesus teve que ressuscitá-lo para viver na terra e não no céu. Então, se vocês quiserem, depois pode assistir o vídeo, Jesus ressuscitou Lázaro. É muito interessante. Ponto 5. Muitas pessoas serão ressuscitadas. Então, vamos ler o Salmo 37, 29 e depois conversar sobre o ponto a seguir. Então, o texto diz assim: Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Então, bilhões de pessoas serão ressuscitadas. Elas vão viver onde elas vão viver. Então, o texto é fácil de ser entendido, Elas vão viver na terra, não tem outra explicação. Continuando, além de ressuscitar os servos fiéis de Jeová, Jesus vai ressuscitar muitas outras pessoas. Então, vamos ler Atos 24:15 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: E eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Então a pergunta: quem você gostaria de ver de novo na ressurreição? Então todos nós já perdemos pessoas que amamos. Então com certeza são essas que nós gostaríamos de ver na ressurreição. Então a gravura aí mostra, assim como é muito fácil para um pai acordar seu filho que está dormindo, da mesma forma para Jesus é muito fácil ressuscitar alguém que morreu. Então que nós tenhamos essa esperança, que com certeza nós iremos alcançá-la. Ponto 6.
A ressurreição pode te dar consolo e esperança. Ler na Bíblia o que aconteceu com a filha de Jairo tem consolado e encorajado muitas pessoas que sofrem com a dor de perder alguém na morte. Então leia essa história real em Lucas 8, 40 ao 42 e do 49 ao 56. Então vamos fazer a leitura desse texto? Então 8, 40 a 42 diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu bondosamente, pois todos os esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo. Esse homem era presidente da sinagoga. E ele se prostrou aos pés de Jesus e começou a lhe suplicar que fosse à sua casa, porque sua filha única, que tinha cerca de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia, as multidões se apertavam em volta dele. Agora o 49 ao 56. Enquanto ele ainda falava, chegou um representante do presidente da sinagoga dizendo: Sua filha morreu. Não incomode mais o instrutor. Ouvindo isso, Jesus lhe respondeu: Não tenha medo, apenas tenha fé, e ela será salva. Quando chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Mas todos choravam e batiam no peito de pesar por ela. De modo que ele disse: Parem de chorar, pois ela não morreu, está dormindo. Em vista disso, começaram a rir dele com desprezo, porque sabiam que ela havia morrido. Mas ele a pegou pela mão e a chamou: Menina, levante-se. E o espírito dela voltou a ela, se levantou imediatamente, e ele ordenou que lhe dessem algo para comer. Os pais dela estavam fora de si, mas ele lhes ordenou que não dissessem a ninguém o que tinha acontecido. Então a pergunta: antes de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus disse para o pai dela: Não tenha medo, apenas tenha fé. Como a esperança da ressurreição pode te ajudar se alguém que você ama morrer? Então, nos ajuda pelo fato de que, ao passo que temos fé na ressurreição, nós acreditamos que essas pessoas que morreram, fiéis a Jeová, terão oportunidade de vida. E se nós também formos fiéis até o fim, iremos ver essas pessoas serem ressuscitadas. A segunda pergunta: como a esperança da ressurreição pode te ajudar se sua vida estiver em perigo? Bem, a palavra de Deus fala que o homem pode destruir o corpo, mas somente quem pode destruir a alma é Deus. Então a nossa fé em Jeová é muito grande. Então quando a nossa vida está em perigo, é claro que talvez o medo da morte possa existir. Mas o medo, aquele medo mórbido, não existe, porque nós sabemos que iremos ser ressuscitados. Então, mesmo que a nossa vida esteja em perigo, sabemos que temos um Deus que tem o poder de nos ressuscitar. Então, agora vamos ver o vídeo Como a esperança da ressurreição nos dá coragem. E depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então, acabei de ver o vídeo muito emocionante, né? Confesso para vocês que quase não consigo voltar para terminar o vídeo. Porque assim, quando a gente perde alguém na morte, realmente é uma dor muito forte, né? Então vamos lá, pergunta: como a esperança da ressurreição consolou e encorajou os pais de Felicity? Então a gente conseguiu perceber que, embora muito abalados, eles não deixaram de fazer aquilo que poderia trazer esperança da ressurreição. Eles disseram que no mesmo dia do falecimento da filha, eles foram na reunião, foram consolados por seus irmãos. Na adoração em família, eles consideraram exatamente, sobre esse relato que a gente acabou de ler sobre a filha de Jairo. Oravam. Então, assim, são detalhes importantes que podemos fazer também para ser encorajado e continuar tendo a esperança da ressurreição. Algumas pessoas dizem: essa história da ressurreição é muito boa para ser verdade. O que você acha? Realmente é uma história muito boa, mas para mim é verdade. Então que nós possamos ter essa esperança em mente, saber que Jeová realmente tem o poder e o desejo de fazer isso. A segunda pergunta: que texto você poderia usar para mostrar que a ressurreição vai acontecer mesmo? Eu particularmente gosto de usar João 5, 28, 29, Todos ouvirão a voz de Deus e sairão. Então, esse texto é emblemático,
Não tem como a pessoa não acreditar que não haverá uma ressurreição. Resumo: a Bíblia promete que bilhões de pessoas que morreram vão ser ressuscitadas. Jeová quer que elas voltem a viver e ele deu poder para Jesus fazer isso acontecer. Revisão: o que Jeová e Jesus querem fazer pelos que já morreram, pelos que morreram? Então a resposta: o desejo de ambos é ressuscitá-los. Segunda pergunta: os bilhões de pessoas que vão ser ressuscitadas vão viver onde? No céu ou na terra? Por que você diz isso? Bem, tem um grupo que tem uma esperança celestial que são os 144 mil. Mas esses bilhões que vão ser ressuscitados vão viver na terra. Pois assim como todos que Jesus ressuscitou foi para viver na terra, igualmente o será. Terceira pergunta: você tem certeza que as pessoas que você ama podem voltar a viver? Por quê? Sim, porque Jeová e Jesus prometem isso. Então, se eu e você tem fé em Deus, então tudo que a Bíblia diz que vem de Deus, tenha certeza que se cumprirá. Então, meus queridos, chegamos ao fim dessa consideração, estudo bíblico de congregação. Espero que para você, assim como para mim, possa ter sido fortalecedor. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.